Feito. Olha só. O que eu quero falar aqui é de um outro assunto. Nós estamos com novidade aqui no VIP, que é automação N8N. Certo? Então, para quem está mais avançado e quiser trabalhar com N8N, está aqui a ferramenta, certo? E daí o que acontece? A galera está produzindo conteúdo legal de N8N lá dentro. E aqui é uma automação de agente totalmente pronta. E veja, ele usa RAG, ele usa a estrutura original. Tá? Então, o que acontece? Eu posso pegar, receber informação aqui, certo? Pode ser substituído do Telegram, né? WhatsApp, e-mail, o que for. Pode até ter várias entradas, se tu quiser, mas esse é um exemplo para você pegar e melhorar. E ele vai falar com a OpenAI sobre o que chegou aqui e, com isso, vai tomar decisão. Se ele vai fazer um chat, se ele vai falar com o calendário, o que ele vai fazer aqui, certo? E o que ele tem? Ele tem uma comunicação aqui com o RAG, certo? Usando o mesmo RAG que a gente está usando aqui, ó, é o Pinecone, e eu vou estar consultando ele, ou eu pego e faço o embed, certo? Para armazenar informação, ou eu simplesmente consulto ele. Só que toda informação nova que chega vai ser atualizada nesse RAG. Então ele vai ser inteligente e vai aprender com tudo que está acontecendo. É essa a grande vantagem dele ser um agente. Por quê? Porque ele tem diversas tarefas, mas também sempre ele vai estar aprendendo novo. Mas isso aqui, pessoal, o que acontece? Se você chegar e ir para cá, ó, nós chegamos já automatizando tudo. Então está aqui, os documentos de agente, né, dos prompts estão aqui, e aqui está o agente, um JSON, né, JSON, que você pode baixar para quem já manja de N8N e já está tudo pronto. Só ajustar as conexões. Aqui dá uma explicação, um pouco de cada um, né, para você poder fazer isso. Então, essa automação, com certeza, quem fosse pagar, pagaria muito dinheiro. E quem é que pegar, usar isso e customizar para os clientes, dá para tirar uma grana boa de venda e uma manutenção. Porque a automação precisa, né, manutenção. Então, tu imagina isso aqui. Né? Tu roda no teu VPS, e aí que está também, se nós vamos lá para N8N, aqui ó, eu tenho aulas básicas, eu tenho multi-agentes, eu tenho assuntos gerais, mas aonde que está? Aqui. Se tu não sabe instalar um VPS para usar no Make, aqui ó, o Carlos botou um vídeo e daí ele explica tudo como você fazer. Então, pessoal, tanto aqui como dentro do VIP, o VIP também tem um lugar, ó, de automação N8N, ó. Muita galera conversando e trocando ideia aqui. Certo? Então, primeira novidade disso, nós temos agora o primeiro agente do N8N, o primeiro agente do Make. Né? Se você não conhece, vai aprender a base disso. Tem um monte de vídeos básicos para você aprender. E começa lá dentro da comunidade ter gente de bom coração querendo ajudar os outros. Certo? E muita gente vai também pegar os melhores e contratar para serviços, para mentoria e até, se for o caso, para curso. Certo? Então, essa é a mensagem que eu queria começar hoje falando sobre a estrutura que a gente está tendo dentro do VIP. Dentro do VIP eu tenho muitos canais, né? Muitos grupos. Então, de novo, eu tenho os repositórios aqui e pediram para mim explicar um pouco. Então, olha só, eu tenho, né, os repositórios de educação, de engenharia de prompt, né, de marketing de conteúdo e de TDS, de inteligência artificial, o TIA,
A antiga comunidade, o link para ela. Sobre o MEI, que é muito amplo o que nós temos, centenas de automações prontas. Nós temos o marketing, muito conteúdo sobre tudo que tu deveria saber do marketing, mas não esses códigos mágicos, essas coisas, e sim o marketing fundamental. É comportamento humano, entender essas questões para você aplicar. Nós temos também as LLMs, para quem é que for mais avançado, eu acho que o cara do TI, o pessoal de TI, na empresa que eu vendi, a gente tinha mais de 50 mil profissionais treinados, certo? De infraestrutura, fora outros tipos. Então, esses caras, provavelmente, grande parte vai vir para atuar na infraestrutura de LLMs. Ontem de noite eu estava falando com um pessoal de Minas Gerais, e o cara disse assim, Ney, a demanda por profissional disso é muito grande, e pagando bem, certo? Mas tem que estudar. Aqui não é fácil, é muito conteúdo, você vai instalar as LLMs dentro das empresas, ou na nuvem proprietária. Nós temos a área de vídeos e imagem. Amanhã eu vou ensinar isso aqui para vocês, certo? Sobre vídeo e imagem, como criar personagens com consistências, para criar modelos, certo? E vai ter bastante gente aí que vai se surpreender com o que nós podemos fazer. Vamos treinar o pessoal, certo? O Dev, tá? O Dev aqui nós desdobramos a automatização em N8N, em Make, em Dev, e ainda nós vamos separar sobre outras soluções, que nem o Windsurf, e outras que nós vamos vendo que tem demanda no mercado. Nós temos também o CPA. O que é o CPA? É onde que os profissionais se encontram. Então, tem o pessoal de saúde, tem a religião, tem os advogados e assim por diante. Então, a ideia é trocar a ideia da mesma área de função aqui, certo? Nós temos infraestrutura, a mesma lógica, o pessoal de rede, de TCP/IP, de Wi-Fi, tem tudo aqui dentro. Tá? Inicia, nós temos também muita coisa para falar sobre neurociência. Isso aqui e o marketing tem uma conexão muito forte. A robótica educacional, robótica, que eu acho que isso aqui é 2026, 2027 vai explodir, mas vai ser uma evolução depois de nós trabalhar com os agentes, a gente vai focar em robótica. Os agentes, muito conceito sobre agente, não termina mais. N8N, eu já falei, IA, fundamentos de IA, para quem quer aprender a fundo sobre IA, está aqui. O Make e a parte do adulto, aí onde nós vamos falar só tecnicamente, a gente fala, nada de coisas explícitas aqui. Para isso, nós temos um outro grupo que está sendo criado para isso. Beleza? Mas, bom, é só tu ir lá. Vai lá para a comunidade. Qualquer um pode chegar lá. Tá legal? Bom, era isso que eu tinha aqui, para dar uma geral da comunidade que me pediram para falar sobre isso. E vamos falar sobre algumas coisas de conexões. Tá? Então, vamos lá para o Make, que hoje o que mais eu vi perguntas sobre conexões, certo? Como é que eu faço conexão no Facebook? Como eu faço conexão no Google? Essas duas plataformas, elas criam mais complicações que as outras. As outras, em geral, é o quê? Ou é um login, certo? Ou ela é um API. Porém, a Meta, ela consolidou o Instagram e o Facebook numa plataforma. Então, para isso, você tem que pegar e juntar. Aqui eu fiz um passo a passo para você juntar. Você tem que ir lá na página comercial do Facebook, certo? E ser administrador da página. E você vai conectar todas as páginas.
Então, tu não publica diretamente na tua conta, tu publica nas páginas que tu tem no Facebook. Por exemplo, se eu entrar aqui, né, do meu Facebook, eu tenho minha página pessoal, mas também eu tenho aqui, ó, configurado só nessa conta mais de 20 contas que eu posso ter aqui, certo? Então, se eu pegar essas contas aqui, ó, são contas que eu tenho, algumas de vocês conhecem, outras não, certo? Que eu tenho dentro do Facebook. Então, eu automatizo todas elas, mas elas estão associadas a uma conta comercial. E eu preciso vincular, para cada conta que eu quero, vincular se eu quero o Facebook, né? E o... Deixa eu voltar para cá para tirar dessa tela. Opa. O Facebook e o Instagram, certo? Então eu preciso conectar e eu posso integrar elas ou não, mas eu gerencio tudo pela conta comercial do Facebook. Então, por isso, algumas pessoas têm dificuldade de se logar no início. Então, por isso está aqui a explicação, como tu faz, aqui está o link, certo? Outra coisa, como eu faço para fazer isso no Twitter? A mesma lógica, certo? Eu tenho que fazer a conexão. No Twitter, eu entro, né, lá no X e faço a API. E outra coisa que nós temos, a OpenAI é fácil, não tem problema nenhum, né? O DeepSeek, ele não tem conexão, então nós usamos a OpenRouter, que é a ferramenta que eu uso para isso. Então a gente pode estar usando ela para conexão, e daí tu pode estar usando todas as outras LLMs, que nem da Meta, etc. Todas open source eu posso usar por aqui, certo? E eu posso pagar diretamente na OpenRouter os tokens, ou eu uso direto, né, da plataforma. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu estou colocando aqui para vocês, certo? As conexões. Uma outra coisa que tem é console.google Cloud. Ó, no Google Cloud é a mesma coisa. Se você quiser trabalhar com o YouTube, o Gmail e outras coisas que o YouTube, que o Google acha que é perigoso, que você podia fazer com que geraria muito tráfego, spam, etc., ele controla por aqui. Então, tu tem que vir aqui, criar um projeto e aí permitir que o Gmail, que o YouTube, etc., possam trabalhar. Então, ela é um pouquinho complicadinho, certo? Para quem é que está começando, porque ele exige que você crie um projeto, certo? Então, só para explicar isso aí, que é outra coisa que hoje me perguntaram bastante, né? Do Google Cloud. Vou só colocar aqui, depois eu vou levar lá, botar mais algumas informações novas que foi atualizada agora, que eu estava estudando e lendo. Eu vou me lembrar disso aqui depois. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver. Oi, até o R1 tu pode usar, Alberto, por aí. Certo? Eu já uso o V3. E falando em R1, né? A gente aqui na baleiazinha, ó. Se você... Eu cheguei aqui em cima. Vamos ver se eu tenho aqui. Evolução das elas, ó. Ó. Daí ele falou que ele era, né, a versão, etc. e tudo aqui. Ele era o V3, ó. Versão atual, V3. Né? Em 2023 é a informação. Só que como tu pode botar search, então tu busca dados
atualizados. E daí, quando você usa o DeepSync, DeepThink aqui, ele é o R1, certo? E daí eu peguei aqui informações sobre ele, ó. Treinamento, etc. Tá toda a informação aqui. E daí depois eu pedi os links aqui, sobre os links. Eu não fiz ainda conteúdo disso lá na comunidade. Vou me dedicar hoje de noite ou amanhã. Eu estava estudando, vendo um pouco mais sobre a arquitetura dele. Né? Aqui que eu posso estar buscando as chaves APIs. E o que mais eu tenho aqui? Eu estava focando também no valor. Vamos ver se ele me dá aqui. Faça uma tabela dos valores da API DeepSeek V3 e R1. Vamos ver se ele já me dá direto aqui. Oi, tudo bem, Paula? Tudo certo? Sim, os conteúdos estão todos organizados dentro do Telegram. Tu já foi lá olhar como ele está na versão VIP? Nós temos na versão VIP números, grupos, todos eles organizados por grupo. Tá aqui, a tabela, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Olha só. É 0,114, ó. Enquanto aqui é 14 centavos, aqui é 1 centavos, 1 centavo e meio. Imagina, agora eu vou botar aqui, ó. Junte esta tabela a OpenAI com o 4 4O e o 1. Vamos ver se ele... Eu podia ter migrado isso para a plataforma, mas daí não seria... Daí seria uma Babel. Para entrar na comunidade é só ir lá para a internet, inema.vip. Ó, deixa eu ver aqui. Só não gostei da organização dessa tabela deles aqui. Olha só para tu ver, ó. Custo de entrada, 14. Mas aqui ele está dizendo que o 4,0 e o 1 é isso aqui. Quero só dados de valores da API e valide a informação. Olha só, ele encontrou 46 fontes. Que loucura isso. E se eu clico aqui em DeepSync, ele vai fazer uma estratégia. Ó, agora sim, ficou melhor. Mas ele não está muito claro aqui, porque aqui ele já me deu 14, ó, comparando. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Ó. Vou vir aqui,
editar pergunta e clicar no DeepSync. Vamos ver se ele melhora a resposta. No DeepSync. Por exemplo, Paula, só para tu ver, olha só que ele está pensando aqui e daí ele está montando as tabelas. Ó. Aqui está o valor. Ó. Agora tá aqui, está certo. Ó. Ó, Paula, quando tu entra aqui na VIP, nós temos os repositórios, né? E aqui é como se fosse uma recepção. Então, a gente tem automação make, etc., para perguntas gerais, cada um, né, um debate. E aí, o conteúdo, tu vai para o setor que tu quiser. Por exemplo, se eu for lá para o make, tá? Deixa eu ir para o make. Aqui embaixo estava o make. Ó, se eu for para o make, quando tu chega no make, você vai ter todos esses tópicos. E, por exemplo, nós estamos agora fazendo uma coisa dentro do... Aliás, desculpa. Eu fui para o make, tem todos esses tópicos, ó. E cada tópico agora, cada automação, a gente está criando um tópico para ficar muito mais organizado. Então, por exemplo, eu quero olhar o tópico do 65. Aqui, o que eu tenho? Ó, vamos lá para o início do 65. Eu tenho a imagem, eu tenho os documentos, né? Eu tenho automação, e daí eu tenho a explicação sobre isso, os links que eu preciso, etc, 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 até chegar lá embaixo e ter liberdade para todo mundo fazer pergunta, fazer consideração, etc. Então ficou super organizado nesse aspecto, porque a ideia é crescer muito. Então eu sei qual é essa automação, ou eu tenho uma referência de automação, que nem está aqui, ó, arquivos. Deixa eu ir lá para baixo. Ó, eu tenho a lista, né, de todas as automações que nós temos já na comunidade. Daí eu descubro, eu pego ela pelo número, e daí eu pesquiso e acho ela aqui. Tá bom? Então, em vez de a gente ficar focando em criar plataforma e tudo, nós estamos focando em criar conteúdos bons, novos, para fazer acontecer. Beleza? Deixa eu ver aí as mensagens aqui. Então é isso aí, ó. Por exemplo, hoje eu estava vendo várias automações organizando aqui, né? Que nem aqui tudo que chegar no teu sistema de mensagem, no caso aqui do Telegram, ele pegar e responder de volta para as pessoas de forma automática. Então a gente já tem vários desses evoluído, mas isso lá, quando a gente criou os primeiros, eles eram mais simples. E agora a gente está cada vez mais evoluído. A mesma coisa aqui. Nesse aqui a gente tinha, né, fazendo os e-books. Na época a gente fazia assim. Hoje a gente já evoluiu tanto, a gente já não faz isso, já está todo ele otimizado para fazer em números, não importa quantos capítulos tu queira. E também se tu quiser usar templates ou não. Tá? Outra coisa, né?
Professores, ó. Aqui está uma automação, né, para fechar relatório trimestral. Então, tem os dados tudo lá da planilha, poderia mudar da planilha e buscar num banco de dados. E ele gera todo o trabalho, tá? Isso aí num grupo, eu estou num grupo de professores, no Brasil é uma vergonha, né? Não tem nada dessas coisas, eu tenho conversado. O grupo espanhol é muito forte na área de professores, são milhares e milhares de professores, certo? Que trabalham justamente, eu quero resolver isso, eu quero fazer tal coisa. Então, os caras estão fazendo muita automação, né, para que os professores fiquem na parte criativa e não na parte burocrática. Tá? Então, para entrar na comunidade, tudo isso aqui, é só ir lá para a internet e escrever inema.vip. Outra que eu fiz também aqui, atualizando, né? Você analisa aqui a proposta que chegou aqui. Então, isso aqui pode ser para advogado, para contador, para quem quer que seja. Até quem construiu isso aqui foi o Carlos, ali da comunidade. Aí compartilhou conosco isso aqui. Então, fez um contrato, ou alguém pegou e mandou uma mensagem de retorno do contrato. Ele já analisa e já responde tudo de forma dizendo, isso aqui está legal, isso eu concordo, isso não concordo. E assim, baseado, né, no processo que tu definiu aqui dentro. Ou seja, deste prompt. Por isso que a engenharia de prompt é tão importante. Né? Deixa eu ver isso aqui, o que é. Olha só, agentes básicos. É bem simples, para todo mundo que está começando poder criar, né, um agente básico de entrada e saída de e-mail. Um agente básico que entrou, né, buscou coisas na internet e transformou num código, né, já pronto, que tu poderia estar pegando de alguém e gravou isso num documento. Podia estar levando para outros lugares. E esse aqui, deixa eu ver o que ele é. Olha só, ele faz uma transcrição de forma automática em qualquer vídeo. Então, ele pega, né, a página do vídeo e faz uma transcrição para você. Então, são várias coisas. Tu podia fazer uma entrada de webhooks, tu podia fazer uma entrada de e-mail, de WhatsApp, de Telegram, certo? E você implementa isso. Outra coisa, tá muito... No início estava muita gente usando essa parte de, né, entradas. Né? Eu falo muito disso porque no início eu queria automatizar buscando fontes de dados da internet, mando para o Perplexity ou mando direto para cá. Eu posso fazer de duas formas. Esse, ele alterou o conteúdo. Esse, né, só interpretou. São duas coisas diferentes. Esse foi buscar mais coisas na internet. Beleza? Estou falando bastante aí. Pois é, eu vou terminar daqui a pouquinho. Boa noite, pessoal. Então, hoje, por exemplo, o que era a notícia mais importante de tudo hoje, em todos os canais de gringo e tudo, é sobre o R1. Então, nas automações, todas elas, eu tenho que pensar como é que eu vou ficar trocando todo o OpenAI aqui, assim, toda ela. Então, eu acredito que logo nós vamos estar mudando um padrão onde que eu vou criar aqui os Open Router e não vou precisar definir mais qual é o LLM que eu estou usando, e sim no Open Router. Tá? Então, isso aqui vai ser uma base, né, que nem aqui chega um webhook, busco essa informação na internet para ver validar, e aí ele vai para publicar as informações que eu quiser nas redes sociais e no podcast. Ó. Então, o que não falta é automação. Ó. Cada uma delas, uma forma e um estilo diferente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Também. E essa aqui é aquela que eu falei dos agentes que eu estou trabalhando. Ó,
Vocês têm aqui, eu já tenho, estava mostrando aqui a minha nova, já tem aqui para baixo, já tenho novas, e assim a gente vai aumentando o poder do nosso agente. Essa aqui. Aqui, ó. Essa aqui é uma de WhatsApp. Recebe o WhatsApp, certo? E aí eu uso aqui o Grok para responder, eu transformo em Eleven Labs para ele poder transformar aquilo que nós lemos aqui, então de texto para voz, para responder para as pessoas. Né? Então, posso estar usando direto, está aqui a automação. Ó, a automação está aqui, só aplicar. Pessoal, amanhã de noite vai ter uma aula sobre gerar imagens e depois, quinta-feira, gerar vídeos sobre como você criar modelos. Tá? Então, 8 horas da manhã. Por isso estou fazendo revisão aqui, né, dos conteúdos da automação, porque o pessoal está entrando, com muita gente entrando na comunidade, e aí tem dúvida como achar, como usar, etc. Então está cada vez mais disponível aqui, certo? E não vou ficar repetindo porque está gravado, se alguém depois quiser, é só acessar lá no YouTube Inema TDSX. Beleza, pessoal? Vou deixar uns minutinhos para responder perguntas. Oi, tudo bem, general? Não, a gente não usa o ManyChat. A gente usa o Make, certo? A gente usa o N8N e daí a gente usa um monte de outras ferramentas para incluir isso junto. O ManyChat é muito limitado para a gente ficar usando. Até, olha, vamos abrir uma discussãozinha boa aqui. Deixa eu botar para lá. Antes que eu vire um copo e faça um estrago. Haja como especialista em automação. Porque o ManyChat é melhor que o Make ou N8N. Estou fazendo uma pergunta bem diferente. Responda direto, sem explicação. Tá? Já que eu estou numa live, não vou... Ó, o ManyChat é melhor para automação focada em marketing conversacional, em interações em redes sociais, enquanto o Make e o N8N são mais robustos e versáteis para integração completas entre várias plataformas, mas menos especializados em chatbot. Certo? Faça uma lista do que o ManyChat tem de recursos. Não explique. Vamos ver o que ele vai mostrar. Ó, então ele tem
para você usar dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, que é o foco dele, né? Você tem todo um workflow para você responder as coisas. Tá? Certo? Então, essa é a vantagem que tem. Se tu quer dentro do dentro do Instagram, criar um workflow só para trabalhar dentro do Instagram, ele é melhor. Pois sim. A TISA é responsável pela gerenciar o acesso da comunidade, tá bom, Ignaldo? E você manda e-mail depois de confirmação para ela. Oi, Tess aí. Cara, não conheço. Vamos ver. Tess. Ponto. Abriu. Que deu no meu. Deixa eu dar uma olhada aí. Vamos abrir uma coisa e vamos deixar o que é a. Ah, mas para aí, claro. Aí. Oi, General Hermes, uma das coisas que a gente tem que ver é que, assim, existe mais de 100 mil empresas criando soluções de inteligência artificiais. Mas isso não quer dizer que elas sejam boas. Né? Eu não sei. Eu estou vendo, parece ser mais uma estratégia de cursos. Olha só, começa aqui as questões que tu tem que entender. Ela está te dando
né? Tá te cobrando um valor e tá te dando uns créditos. 18 mil créditos por ano. Agora tu tem que ver, divide isso por mês para ver quanto tu tem condições de criar imagens, certo? Quanto isso representa para consumir as coisas, porque daqui a pouco tu está usando. Tem que ver se não é golpe. Não digo golpe de enganar as pessoas, mas a gente tem que ver quanto disso aí realmente você vai usar. Porque daqui a pouco ele te dá tão pouco que nem a gente pode falar das outras plataformas que se tem e que tu gasta isso aí em 2, 3 dias. E daí tu tem que comprar créditos. Porque tudo é crédito. Tá legal? Então, criar vídeos depende do que tu quer criar vídeos. Daí tu pensa o seguinte, transforma isso tudo em quantos minutos que tu pode gerar vídeo daqui. Tem que dar uma estudada aí, certo? Deixa eu fazer, já que eu estou lá, vamos pesquisar lá e dizer assim. Quero criar vídeos. Esses créditos mensais dão quantos minutos para gerar vídeos? Vamos ver? Porque aí começa a jogada, porque ele deu 18 mil créditos no ano. Quantos vídeos é isso? E eu vou gastar vezes por ano também, eu tenho que ver que eu estou pagando 49 vezes os anos. Vamos ver se ele já faz aí uma. Ó, ele está fazendo tudo o que é. Ó. Você paga 18 mil dividido por 12, ó, ele está fazendo exatamente o que eu faria. Cara, é muito bala essa ferramenta. E é open source, pessoal. No futuro nós vamos baixar essas ferramentas e rodar em máquinas locais. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá aqui tudo explicado aí. Olha só, se tu comprar, ô general, tu comprar ela, né, nessa aqui tu vai ter o quê? Você vai ter 3 vídeos por mês só, certo? De 30 segundos. Você vai ter 1,5 vídeo por mês. Cara, então, em vez de você focar nisso, você vai usar as ferramentas que nem Runaway, você vai usar as ferramentas que nem um Kling. Tá? Deixa eu ver as tuas respostas. Ó, general, vai lá para a nossa comunidade e assiste amanhã e depois da manhã a minha live sobre vídeo. Mas muito obrigado por trazer isso para cá, vale para todo mundo entender, sabe? Para mim isso é golpe, claro que não é uma coisa ilegal, mas tipo assim, deu 18 mil créditos por ano e te cobre R$ 49 por mês. Mas daí tu transforma os 18 mil créditos aqui para saber quanto é que eu tenho, virou 1.500 créditos, que eu posso fazer 10 vídeos de 10 segundos, 3 vídeos de 30 segundos, ou 1,5 vídeo de... Né? Aqui até menos, né? Total minutos, tá? 30 segundos. Então você imagina. Aí o cara contratou isso e depois ele já deu a dica aqui geral, né? Sim, Cristiano.
Olha só, o que é legal lá. Na comunidade, eu tenho sobre o DeepSeek, mudando de assunto, tá, pessoal? Na comunidade lá, eu tenho, nas Conexão Make, aqui, ó. Vai, etc. DeepSeek, tá aqui ela. Tu entra lá para o ambiente deles, ó. E aqui eu vou criar minha API, certo? Vou gerenciar meus gastos. Ou tu vai lá para Open Router. API, certo? Onde tu gerencia também. Ó, vamos ver se eu entro aqui. Vai que ele não me exige preencher coisas aqui. Não. Beleza, ó. Aqui eu posso pegar as chaves, né? Posso estar definindo. Aqui também eu tenho os modelos que eu posso estar usando, ó. Alguém perguntou antes se ele suporta o R1. Suporta o R1. Ó, Minimax, posso estar fazendo combinação de vídeo direto. Né? Mistral, Microsoft, o FI 4, o Llama 3.1, o DeepSeek versão 3, o Queen, que era outra tremenda, potente, o Google Gemini, posso estar usando, né? OpenAI. Então, se eu usar o Open Router, eu posso estar usando toda ela e só vir mudar na hora que eu quiser a configuração. Então, isso é interessante. Ó, Llama 3.3, Amazon Nova, tá tudo por aqui. Certo? Vou botar aqui onde está a comunidade aqui. Embaixo. Aí fica fácil. Mesma coisa aqui, ó. Fica fácil para as pessoas acharem, né, as ferramentas. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu estou desde as 5 da tarde nas lives hoje. Oi, tudo bem, Charles? O DeepSeek tu pode fazer download, ele é open source. O problema é que tu não tem máquina para isso, né? Precisa de um maquinão. Ó, vamos lá perguntar para ele. Vamos voltar lá nessa aqui, ó, estratégia LDM, tá? Quero saber qual a capacidade de uma máquina para rodar V3 e a R1. Não explique, só me responda direto. Pronto. Vamos ver se ele processa aqui. Ó, tá aqui, ó. Eu preciso 18 H100. Tá? Me dá uma ideia de valor aproximado, sem explicar.
Quanto ele processa aqui, ó. Deixa eu ver. 9 NVIDIA H100, 80 GB. Semi-precisão, BF16. 18 NVIDIA H100. Você sabe quanto custa um H100? Quantizado. Ó, aqui já baixou bastante, 4. Muita máquina. Ó, 300 mil dólares, 600 mil dólares, 100 mil dólares, 500 mil, meio milhão de dólares. Oi, Cristiano Alves. É que eu acho o seguinte, nós manter o GPT pago sempre tem vantagem para quem é da área, né? Então, agora veja só, Charles. A NVIDIA está prometendo a ferramenta dela, né? As máquinas dela lá, para o ano que vem, baixando o custo. Então, os softwares vão melhorar, o hardware vai baixar custo, nós vamos ter entre 2, 3, 4, 5 anos capacidade de rodar isso local. Isso a gente tem que olhar a mesma época do PC. Eu fui da era que a gente não tinha PC, a gente comprou XT, 286, 386, 386SX, 386DX, o Celeron. Se tiver alguém velho, vai ter saudades do que eu estou falando. Beleza, pessoal? Bom, era isso para hoje. Eu me enganei hoje. Eu entrei em casa e vi 7. Eu digo, não acredito, já está na hora de fazer live. Eu entrei, fiz uma live enlouquecido. Quando vi, era 18 horas. Eu tinha visto 7, achei que era 7 da noite, na verdade, 17 horas. Tu vê como eu estou perdido. Ah, Cristiano, tu é velho, hein? Para ter um Pentium. Esses dias eu ouvi falar gente que tinha MSX. Eu tive MSX lá nos anos 80. Oi, user. Tu tá velho então, cara, se tu arrumou essas coisas, ou porque tu arrumou agora? Mas beleza, eu vou encerrar a live aqui, ó. É, tá aí, o pessoal. Eu tô montando uns assistentes bem legal aqui. Ah, beleza, user.
2000 é a época da internet, né? Aí foi todo mundo correndo atrás de computadores. Beleza, então. Bater um papo aí. Vamos conversar um pouco, se vocês quiserem. Eu vou encerrar a live no YouTube. Quem quiser ir para o TikTok, bater um papo, eu fico aí um pouco. Bom, vocês têm que ver o que eu tenho de equipamento velho aí, porque eu guardei as máquinas e eu tenho minhas crianças, eu faço eles desmontar, montar. Cara, esses dias os três montaram e quem montava a máquina primeiro? Todas as crianças minhas têm menos de 10 anos. E não é que eu peguei uma máquina que ela não tinha, não sei se não tinha virado para 220, que aqui é 220, ou aquele negócio não estava funcionando. E a minha, quando eu fui ligar, eu dizendo, o pai terminou primeiro. Fui ligar, puf, você foi a fonte. O velho perdeu. Olha só, de usar o Bolt, até eu estou com o Bolt pago e não estou tendo tempo para trabalhar. Mas uma das coisas que eu visto e nos grupos, nos fóruns lá de fora, e o que eles estão falando é que nós devemos usar no chat GPT ou em outros lugares para discutir primeiro o que eu quero fazer para levar para o Bolt ou para essas outras. Senão a gente fica criando um monte de código, ele gerando código e reconstruindo tudo. Então a ideia é tu discutir o que tu quer fazer ou usar alguns programas já prontos que tu quer como referência para daí você usar o Bolt, o Rapid, o Windsurf já para executar. Na PC 486 era a máquina. Tinha, eu acho que 486 SX ou coisa assim, não tinha dois tipos de 486? Ô, Cristiano, eu vou dar uma olhada nas minhas máquinas velhas aí, o que eu tenho de uns Dell, que eu tenho de 10 anos aí, uns servidores também. Eu não tive tempo ainda de dedicar tempo para. Mas deve estar tudo sujo, enferrujado, essas coisas, né? Não usada. Beleza, pessoal? Tá, eu vou encerrar aqui para não ficar gravando. Galera do YouTube, quiser ir no TikTok, eu vou ficar um pouco aí batendo papo hoje. E daí depois eu vou estudar, vou fazer coisas úteis para a galera.